Boa noite, querida. Olha só, o ministro Alexandre de Moraes, ele negou o pedido do ex-comandante da Marinha, o Almir Garnier, para exercer funções administrativas dentro da Marinha, enquanto cumpre pena de 24 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Na decisão, o ministro afirmou que os crimes cometidos por Garnier são incompatíveis com qualquer tipo de trabalho ligado ao desenvolvimento institucional ou estratégico das Forças Armadas. Segundo Moraes, o ex-comandante atuou contra a ordem constitucional, justamente aquela que as Forças Armadas deveriam proteger. O ministro pediu ainda que a Marinha apresente novas opções de trabalho e que não envolvam atividades estratégicas ou operacionais. Cris Serra, é o mínimo, né? É o mínimo. Pois é, Roberta, a decisão do Alexandre de Moraes está certíssima, né? As pessoas precisam entender quem foi condenado, né, por tentativa de golpe de Estado, de abolição do Estado Democrático de Direito, como é o caso do ex-ministro da Marinha, Garnier, né, precisa entender que está preso, que foi condenado, está sendo punido. Ok, prisão, condenação não é vingança, mas é uma punição. Tanto é que ele está preso, privado de liberdade. Agora, a lei permite, e isso é muito importante, que o preso trabalhe para que possa ter uma redução de pena, né? Trabalho, estudo, leitura de livros, né? Tem que fazer a ficha do livro que leu, tudo isso, ótimo que seja assim e que o preso, então, possa abater da sua pena. Agora, quer trabalhar? Precisa trabalhar em tarefas administrativas, coisas desse tipo. Não pode querer, depois de ter sido condenado por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, por golpe de Estado, querer trabalhar em atividades que têm a ver com operações da força a qual ele pertence, ainda pertence, que é a Marinha, né? Questões operacionais ou doutrinárias ou estratégicas, muito menos, né? Porque isso botaria ele em contato, certamente, com a hierarquia da Marinha, com atividades que, por serem estratégicas, né, devem requerer um certo sigilo, entende? Então, tem limite, né? O trabalho que ele pode desenvolver tem limite. Ele não pode estar ali enfronhado, né, nas questões mais importantes da Marinha, como se ele ainda estivesse livre, né? Como se ele ainda fosse comandante da força. Não dá, né? Mas, enfim, o Alexandre de Moraes pediu, então, para que a Marinha ofereça outras alternativas. Certamente isso vai ser feito, certamente ele vai trabalhar e poderá abater aí esse tempo da sua pena, né, do período da sua pena. Agora, importante dizer, né, porque isso para mim é o que mais me deixa incomodada com a punição que foi dada a esses militares envolvidos no atentado golpista de 8 de janeiro, é o fato de que, apesar da condenação, eles mantêm as suas patentes, né? No caso do Garnier, sei que já está tramitando no Superior Tribunal Militar, né, uma ação, um processo para que ele perca a patente, né? Porque ele desonrou a Marinha, né, as Forças Armadas, enfim, a quem ele deveria servir com lealdade, com dignidade, né? O que ele fez, qualquer um que se envolve num atentado golpista desonra a Força Armada a qual está servindo, que é o caso dele. Só que eu acho que esse processo se dá muito lentamente, sabe? Deveria ter sido uma coisa em paralelo ao processo no Supremo Tribunal Federal. Sabe-se lá quanto tempo isso ainda vai durar no Superior Tribunal Militar e quanto tempo isso vai levar. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Eu quero atropelar a lei, quero passar por cima do que está estabelecido? Não, mas o fato é, o Supremo Poder Civil, no caso, o Judiciário, né, examinou todas as provas. Está mais do que caracterizado o envolvimento dele na tentativa golpista, né?
Mas não, ele ainda vai ter que passar. Isso deveria ser suficiente para perda de patente, do meu humilde ponto de vista. Mas ele ainda vai ter que passar pela tramitação toda lá no Superior Tribunal Militar, que todos nós sabemos é uma casa extremamente corporativista, a mesma, aliás, que livrou a cara do seu Bolsonaro lá na década de 1980, quando ele também, né, foi processado porque tinha um plano de cometer atentados à bomba em quartéis no Rio de Janeiro. Deu no que deu, né? O STM ter livrado a cara de Bolsonaro, deu exatamente no 8 de janeiro. Enfim, não dá para esperar muita coisa do Superior Tribunal Militar. Pois é, né? Porque patente, regalia, aposentadoria, assim, é muita coisa ainda para um condenado, né? Exatamente. Não, e Cris toca num ponto assim que mostra como uma decisãozinha lá atrás poderia mexer com toda a história do país, né? Se o STM julga Bolsonaro naquela época, condena, você mataria alguém com essa sanha, com esse desejo golpista sem fim. Que é o caso do ex-presidente. Alimentou, né, Chico? Alimentou o ovo da serpente. Totalmente. Vou dizer aqui um paralelo de alguém que a gente vai falar agora, com Trump. Sim. Também não foi detido no momento exato. No caso, o 6 de janeiro dele, né? Exatamente. Então, agora, olha aí que a gente está vendo, né? Vou falar dele agora, a gente não falou o jornal inteiro, mas, gente, olha essa, porque o governo Trump passou a orientar seus agentes de imigração do ICE a entrar sem mandado em casas de imigrantes para realizar prisões, gente. A informação é da agência de notícias Associated Press, que teve acesso a um memorando interno do ICE. A nova ordem contradiz o treinamento que eles davam para os seus agentes, que diz que a entrada em casas sem mandado judicial é completamente inconstitucional. Segundo a denúncia, Cris, o memorando tem sido usado para treinar novos agentes do ICE. Essa é a guarda do Donald Trump, né? Assim, guarda pessoal, porque eles estão executando exatamente tudo o que o governo, no nome de Donald Trump, está pedindo. Tudo. É uma loucura isso. Essa notícia, ela mostra a escalada desse aparelho policial de terror que esse ICE se transformou, né? Essa guarda contra imigrantes, essa milícia que caça imigrantes nas ruas das cidades norte-americanas. Os Estados Unidos, o governo Trump, né, se transformou num governo delinquente. É um governo que viola as leis, os tratados, o tempo todo, no nível internacional e no nível interno, né? Nessas duas frentes de atuação. No nível internacional, passa por cima, sai tratorando toda e qualquer norma internacional, direito internacional, tratados, ONU, etc, etc. Agora só falta passar por cima da OTAN lá, com a história lá da Groenlândia e da Dinamarca. E no front interno, né? É a mesma coisa, só que contra a sua própria população e os imigrantes em situação legal, não é só contra os indocumentados. Seja qual for a situação, você não pode tratar pessoas dessa maneira. A gente viu essa semana a situação de uma criança de 5 anos que foi presa por essa milícia para que a milícia chegasse no pai, a criança usada como isca, uma criança de 5 anos, com um gorrinho de coelho, sabe, com a mochilinha. Aquela cena é uma coisa bárbara, aquilo é bárbaro. Desumano, um horror. Desumano. Mas por quê? Porque vem de um governo delinquente, né? Trump é o maior delinquente internacional de todos os tempos, tirando dos tempos mais recentes, vamos considerar do pós-guerra para cá, né, pelos instrumentos que ele tem usado contra a sua própria população, né? Difícil ver alguém que tenha chegado tão longe nessas medidas contra a sua própria população. Não estou falando em tempo de guerra ou de conflito, evidentemente,
né? Mas em tempos, digamos assim, entre aspas, normais, né? Os Estados Unidos não vivem uma situação de guerra civil, ou pelo menos ainda por enquanto, não, né? por enquanto, e também não explícita, né? Mas diante dessa situação, né, a gente chega a pensar no pior. Então é isso. Mas só para voltar no ponto específico que você trouxe da matéria da AP, agora então eles podem fazer isso com mandato administrativo. O mandato administrativo é um papel, qualquer ordem que qualquer burocrata do ICE pode assinar e despachar, bota na mão do agente, o agente chega na casa da pessoa e faz o que tem que fazer, prende aquela pessoa, sem supervisão judicial, né? Então, isso, de fato, amplia os poderes dessa milícia de uma maneira incomensurável, né? Os poderes que eles têm agora para fazer o que estão fazendo. Se já estavam fazendo de maneira violenta, abusiva e agressiva, né? Sem isso, agora eles estão perfeitamente, digamos assim, legitimados pelo comando, pela hierarquia do órgão, para fazer o que bem entenderem. Não foi à toa que prenderam uma criança de 5 anos. Não só esse menino, a que eu estou me referindo, que estava chegando da escola, mas outras crianças estão em situação semelhante. Esse caso chamou atenção, porque tem a foto da criança, e de fato é uma coisa muito, né, que abala qualquer um que vê aquela imagem. E olha, Chico, em meio a essa nova fase mais opressora do governo Trump, a ONU denunciou a desumanização dos imigrantes por parte dos Estados Unidos. A ONU também pede investigações independentes da morte de pelo menos 36 pessoas. Volker Turk, que é o alto comissário da ONU para assuntos dos direitos humanos, ele pediu que os Estados Unidos garantam que as políticas migratórias respeitem a dignidade humana e o direito ao devido processo legal. Agora, é uma solicitação, né? Mas assim... E nessa hora a gente lembra de... Se ele cordialmente aceitar, né? Nessa hora, infelizmente, a gente tem que lembrar de Gaza, que a gente passou o tempo inteiro gritando, falando, apelando para a ONU, todo mundo apelando e não aconteceu nada. Então, é muito cruel. Muito cruel. Cris, a gente tem uns minutinhos que a gente está quase acabando o jornal. Vou passar para você. Só para encerrar, esse alto comissário da ONU para Direitos Humanos, o Volker Turk, é ótimo, que bom que ele fez esse alerta, mas bem tarde, né? Demorou muito, né? Porque, como o Chico lembrou, não é só a situação lá em Gaza e tudo mais, mas com relação à imigração especificamente, que foi a fala dele, né? Essa situação de agressão contra os imigrantes, de perseguição, já vem de muito tempo. Os abusos do ICE já estão aí para quem quiser ver. Demorou um pouco, é importante o alerta, porém bastante tardio e, obviamente, não vai dar em nada, porque acabamos de comentar aqui, o Trump não respeita a ONU. Aliás, ele está criando uma outra entidade para competir ou, na cabeça dele, substituir a ONU, onde ele, nessa outra entidade, o tal Conselho da Paz, ele terá plenos poderes, reinará absoluto nos delírios de grandeza do Trump. Que a gente espera, claro, que isso não funcione, que os países não colaborem para mais esse delírio de Donald Trump. Eu estou curiosa para ver qual vai ser a saída do Brasil para tudo isso. A semana que vem talvez a gente já tenha novidades nesse assunto. Não vai aderir, Roberta, não vai. Não também vai. Creio que seja esse o caminho. Mas a minha curiosidade é a forma que a gente vai falar. Como que a gente vai dizer isso e qual vai ser a nossa ancoragem na resposta, sabe, Cris? Porque, Sim. Não vai, mas a maneira vai influenciar muito o que a gente vai dizer e o porquê que a gente não vai aceitar. São esses dois Sim, é muito importante. Você tem toda a razão. Que eu estou curiosa para ver. Semana que vem teremos novidades, provavelmente, nesse caso. Cris, querida, bom